Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje a nossa aula de número 8, a gente vai falar sobre amperímetro e voltímetro. Então vamos iniciar com o amperímetro. Para medirmos a intensidade de corrente que passa no fio, usamos um aparelho denominado amperímetro. É o que mostra aqui na nossa figura 14, né? O amperímetro no circuito elétrico do laboratório. Então, nos laboratórios de eletricidade, encontramos amperímetros analógicos e digitais. O consumo de energia elétrica por esse aparelho ele é muito pequeno. Ou seja, quando o amperímetro tiver um consumo de energia igual a zero, ele será chamado de amperímetro ideal. É claro que um amperímetro ideal é apenas hipotético, né? Então, nos diagramas de circuito elétrico, o amperímetro será inserido no fio e representado por um circuito e uma letra, como mostra aqui a nossa figura 15, né, que é o símbolo do amperímetro. Então, essa aqui é a simbologia que representa o amperímetro. Então, a gente vai ver alguns exercícios de aplicação. Esses exercícios também têm algumas questões relacionadas às nossas aulas anteriores. Por exemplo, essa questão 1 aqui. É um condutor metálico, ele é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. A cada 10 segundos, passa por uma seção do condutor uma carga elétrica de 30 coulomb. Aí ele quer que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá. Sendo a corrente contínua e constante, a sua intensidade média ela vai coincidir com a sua intensidade em qualquer instante. Ou seja, a sua intensidade ela vai ser igual à sua intensidade média. E a gente sabe como é que se calcula a intensidade, né? Através dessa equação, que é a carga dividida pelo tempo. A gente já tem a carga, que é 30 coulomb, e o tempo, a questão já nos dá também, que é 10 segundos. Ou seja, fazendo a relação, vai ficar a intensidade igual a 3 ampere. Então, essa daqui é uma questão relacionada à corrente elétrica. Aí aqui tem as demais questões. Eu vou deixar lá na plataforma, vocês podem ir respondendo. São baseados nos conteúdos anteriores. Bom, a gente já viu o amperímetro, agora a gente vai ver outra parte importante, que no caso é o voltímetro. Para que vai servir o voltímetro, né? Então, vamos lá. Para medir a tensão elétrica entre dois pontos quaisquer de um circuito elétrico, usamos um aparelho que ele é denominado voltímetro. Ou seja, os voltímetros eles são encontrados nos laboratórios de eletricidade, praticamente. Eles não permitem a passagem da corrente elétrica pelo seu interior. Desse modo, ele não deve ser inserido em série com uma lâmpada. Esse em série a gente vai ver mais na frente nos conteúdos. Para não bloquear a corrente que por ele passa. Teoricamente, um voltímetro ideal é aquele que não permanece de modo algum que uma corrente passe pelo seu interior. Aí ele diz assim, nos diagramas de circuito elétrico, como mostra aqui a figura 19, né? O voltímetro ele será representado por um círculo com a letra V. O amperímetro era com a letra A e o voltímetro é com a letra V em seu interior. Aqui é o esquema de um voltímetro. Aí diz o seguinte, nos exemplos 6 e 7, mostramos em um diagrama elétrico o voltímetro corretamente ligado e em paralelo com algum aparelho. Então, a gente vai ver esses exemplos. O exemplo 6. No diagrama elétrico da figura 20, o voltímetro ele foi ligado aos polos de um gerador de força eletromotriz de 12 volts. E, portanto, em seu mostrador, a leitura é 12 volts. Então, aqui a gente vê a representação do voltímetro. A gente vê aqui que a intensidade dele é igual a zero. E a sua tensão, né, é igual a 12 volts.
Aí aqui a gente tem o exemplo 7. No diagrama elétrico da figura 21, o voltímetro ideal foi ligado aos terminais de uma lâmpada. Aí seu mostrador ele indica que é 36 ou 3,6 volts. Portanto, a tensão elétrica na lâmpada será de 36 volts. Então, vamos nos familiarizar com esse tipo de ligação, estando o voltímetro sempre em paralelo ao aparelho do qual se vai medir a sua tensão elétrica. Aí a gente observa também que a corrente elétrica ela não passa pelo voltímetro, ou seja, a corrente vai ser igual a zero, mas sim pela lâmpada que está acesa. Então, é nessa lâmpada aqui que está passando a corrente elétrica, ok? Aí aqui a gente tem mais exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui, 16. Um gerador hipotético, ele apresentou os seguintes valores de potencial em seus polos. No polo positivo a gente tem 6 volts e no polo negativo a gente tem menos 6 volts. Aí ele quer que a gente determine a sua força eletromotriz, indicado pela letra E. Então a gente vai usar a definição da força eletromotriz, né? Então basta a gente calcular a DDP, que é a diferença de potencial entre os dois polos. O primeiro a gente viu que é 6 volts, menos o segundo, que é menos 6 volts. Aí eu vou repetir o 6 volts. Aqui eu faço um joguinho de sinal. Menos por menos fica mais. Aí repito 6 volts. Somando esses dois, né, sinais iguais, soma. Então, repete sinal. Então, 6 mais 6 vai dar 12 volts. Ou seja, a força eletromotriz aqui é igual a 12 volts. Aí aqui a gente tem algumas questões resolvidas. Vocês podem acompanhar lá na plataforma. E temos outras questões que vocês podem responder de acordo com o nosso conteúdo, tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar, entrar em contato e até as nossas próximas aulas. E era isso.